Em 1400 a.C., um faraó do Egito mandou esculpir a sua lista de inimigos numa coluna de pedra. Era propaganda imperial. Faraós faziam isto o tempo todo. Mas um dos nomes naquela lista não devia estar ali. Não era um povo conhecido, não era uma cidade do mapa. Era um grupo de nômades do deserto, ligados a um nome divino que naquele momento da história deveria ser o segredo mais bem guardado do universo. E eles já o conheciam. Vamos para o norte do Sudão atual, margem oeste do rio Nilo, cerca de 160 quilômetros ao sul da fronteira egípcia. Hoje há ali apenas areia, colunas quebradas e silêncio. Há 3.400 anos, este lugar tinha um nome, o Templo de Soleb. Foi construído pelo faraó Amenhotep III, avô do famoso Tutancâmon, e um dos homens mais poderosos que o Egito já produziu. Como era costume, ele mandou esculpir nas colunas os nomes dos seus inimigos derrotados. Cada um aparece como um prisioneiro com as mãos amarradas atrás das costas. No peito de cada figura há um escudo, e em cada escudo está escrito o nome do povo conquistado. Você reconhece muitos: hititas, núbios, povos da Síria. Mas numa coluna específica há uma inscrição que fez os arqueólogos pararem. Os hieróglifos descrevem um povo de tendas, nômades do deserto, a leste do Egito. Os egípcios os chamavam de Chassu, a palavra deles para aqueles que andam a pé, os beduínos indomáveis da Idade do Bronze. A inscrição não diz apenas Chassu, ela diz em 3 sinais hieroglíficos: Ta-Chassu Yahvé, a terra dos Chassu de Yahvé. Esta é, até hoje, a referência mais antiga ao nome de Elohim, o tetragrama, fora da Bíblia hebraica. E ela não foi encontrada em Jerusalém ou Jerusalém, nem no manuscrito hebraico. Foi gravada por egípcios pagãos num templo no meio do deserto do Sudão, descrevendo um povo que vivia em Midian e Edom. E aqui está a pergunta que este vídeo precisa responder, e ela é perturbadora. Se Yahvé só revelou o seu nome a Moshe, ou Moisés, na sarça ardente, como é que um faraó egípcio já conhecia esse nome, ligado a um povo específico, no mesmo século? A datação tradicional do Êxodo é 1446 a.C. A inscrição de Soleb é de cerca de 1400 a.C. Israel mal tinha entrado em Canaã, ou Canaã. A nação ainda não era uma potência. Ainda não havia rei, ainda não havia Davi, ainda não havia templo. E ainda assim, o nome de Yahvé já estava na pedra de um faraó. Isto exige um olhar mais profundo do Êxodo. O que aconteceu na sarça ardente talvez não tenha sido uma apresentação, talvez tenha sido um reencontro. Hoje vamos investigar a hipótese de que Elohim manteve um plano escondido, uma família escondida no deserto, um povo que guardou a chama enquanto a casa principal apagava as luzes. Eles aparecem na sua Bíblia em momentos estratégicos, quase sempre nos bastidores, e ninguém costuma perguntar quem eles são. Vamos perguntar. Antes de irmos ao deserto, precisamos olhar para Mitzraim, ou Egito. A imagem que recebemos normalmente é clara. Israel sofre, Israel clama, Elohim ouve, Elohim liberta. E é verdade, mas é uma versão limpa. A versão completa é mais profunda. O profeta Yecheskel, ou Ezequiel, no capítulo 20, faz Elohim mesmo abrir as cortinas daquele período. E o tema não é o sofrimento de Israel, o tema é a infidelidade de Israel. Em Ezequiel capítulo 20, versículos 7 e 8, Elohim recorda: Lancem fora cada um as abominações dos seus olhos, e não se contaminem com os ídolos do Egito. Mas eles se rebelaram contra mim e não me quiseram ouvir. Nenhum deles lançou fora as abominações dos seus olhos, nem deixou os ídolos do Egito. Faça as contas. Yaakov, ou Jacó, entrou no Egito por volta do século 17 a.C. O êxodo aconteceu em 1446 a.C. Estamos a falar de longos séculos dentro da cultura mais sedutora e mais poderosa daquele mundo. E há um detalhe histórico fascinante aqui.
Alguns pesquisadores propõem que a entrada de Jacó e de Yosef, ou José, no Egito, coincide com o período dos Hyksos, uma dinastia de governantes semitas que tomou o poder no Baixo Egito por volta dos séculos 17 e 16 a.C. Há quem sugira que o próprio José pode ter sido o vizir do primeiro rei Hykso e que a mudança de Faraó que não conhecia José, em Shemot, ou Êxodo, capítulo 1, versículo 8, refere-se à expulsão dos Hyksos por volta de 1550 a.C., quando os egípcios nativos retomaram o trono e reduziram à escravidão o remanescente hebreu. É uma reconstrução possível, defendida por nomes como Eusébio de Cesareia na Antiguidade e por alguns estudiosos modernos. Não é consenso, mas, se for verdade, explica por que a queda foi tão pesada. Israel passou do palácio à fornalha de tijolos numa única geração. Em tantas gerações, a memória se desgasta, a teologia se mistura. Os filhos esquecem o que os pais sabiam. Quando o êxodo começa, Israel não está apenas escravizado fisicamente. Israel está em coma espiritual. Eles ainda sabem que existe um Elohim dos pais. Talvez ainda lembrem o título El Shaddai, El Elyon, o Altíssimo. Mas o relacionamento pessoal, o nome do pacto, a teologia específica de quem é este Elohim, isso se perdeu. Se Elohim aparecesse no acampamento naquele momento e dissesse, eu sou Yahvé, eles olhariam com um olhar vazio. O nome já não significava nada. Era um relicário esquecido na gaveta de um avô que nunca conheceram. Esta é a verdadeira crise do Êxodo. A linha do pacto está biologicamente viva, mas a fé está na UTI. Agora a pergunta natural é, se a fé estava morrendo no Egito, onde é que ela ainda estava viva? Para responder, precisamos abrir Bereshit, ou Gênesis, capítulo 25. Costumamos ler a Torá com visão de túnel. Nos focamos tanto em Yitzhak, ou Isaac, e em Jacó, que esquecemos um detalhe enorme. Avraham, ou Abraão, teve uma família muito maior do que normalmente assumimos. Gênesis capítulo 25, versículos 1 e 2, diz que depois da morte de Sará, Abraão tomou outra esposa, chamada Queturá, e ela lhe deu 6 filhos. 6 filhos, que cresceram aos pés de Abraão, que ouviram as histórias das estrelas, do fogo da aliança, da promessa. Um destes filhos chamava-se Midian, e veja o que Abraão faz com eles. Gênesis capítulo 25, versículo 6. Aos filhos das suas concubinas deu Abraão presentes, e ainda em vida os apartou de seu filho Isaque, enviando-os para o Oriente, a terra do Oriente. Normalmente lemos isto como uma rejeição, Abraão protegendo a herança, limpando a linhagem para Isaque. Mas há outra leitura possível, e ela é coerente com tudo que vamos ver a seguir. E se não foi rejeição? E se foi missão? Eles não recebem a terra é de Isaque. Eles não recebem o pacto messiânico, esse é do filho da promessa. Mas eles podem ter recebido outra coisa, a fé patriarcal pura, levada para o deserto, longe da contaminação de Canaã e do Egito. No mundo antigo, o deserto preserva, como o sal, tira o supérfluo, força a dependência do invisível. Enquanto os descendentes de Isaque se estabeleceram, prosperaram, desceram ao Egito e foram assimilados, os descendentes de Midian ficaram nas tendas, sob as estrelas, lembrando. Dentro do povo midianita havia um clã específico, os Queinitas, em hebraico, Queini. A palavra vem da raiz Caim, que significa ferreiro. Eram metalúrgicos, mestres do bronze, do cobre. Conheciam o segredo de transformar pedra em metal. O povo que sabia fazer fogo de pedra dominava a tecnologia mais avançada do seu mundo. Estes queinitas viviam como Abraão viveu, em tendas, com rebanhos, no deserto. Não construíam estátuas, não se assimilavam aos impérios. Mantinham, geração após geração, a teologia simples e radical do patriarca. Um único Elohim, sem imagem, sem ídolo, criador dos céus. E aqui o quadro começa a se compor.
Enquanto Israel, dentro do Egito, adorava rãs, escaravelhos e o sol, os quenitas, no deserto, adoravam o Elohim da montanha. Agora olhe para a fuga de Moisés. Êxodo capítulo 2. Moisés mata um egípcio, é descoberto, foge. Ele acha que está apenas a salvar a sua vida, mas observe para onde ele foge. Aqui vale uma nota cronológica. Se aceitarmos a datação tradicional do Êxodo em 1446 a.C., o faraó que perseguiu Moisés seria provavelmente Tutumés II, ou, dependendo da contagem, Tutumés III. O historiador judeu Flávio Joséfo, no primeiro século depois de Cristo, chega a registrar uma tradição de que Moisés teria sido general dos exércitos egípcios numa campanha contra a Núbia antes da fuga, o que tornaria a morte do egípcio uma ameaça política séria, não apenas um incidente criminal. Esta é uma reconstrução possível, baseada em fontes extrabíblicas e que combina bem com a cronologia da 18ª dinastia. A Torá não confirma nem nega. Ela simplesmente diz que Moisés tinha medo e fugiu. Não vai para Canaã. Se ele se identificasse de fato com o povo hebreu, teria virado para o norte, para a terra prometida aos seus antepassados. Mas Moisés ainda se via como egípcio. Então ele vai para sul e leste e cai exatamente no território dos filhos rejeitados de Abraão. Cai em Midian. E ali, num poço, encontra as 7 filhas de Itro ou Jetro, sacerdote de Midian. Sempre nos disseram que Jetro era um sacerdote pagão genérico, que adorava espíritos do deserto, ou a lua, ou algum ídolo local, e que Moisés, com o tempo, o evangelizou. E se for ao contrário? Jetro é descendente direto de Abraão, pela linha de Midian, vive no deserto, mantém a tradição patriarcal. Ele não é pagão, ele é um sacerdote do Elohim Altíssimo, a contraparte de Malquisedeque, ou Melquisedeque na época do Êxodo. O homem fora da árvore genealógica oficial que ainda guarda as chaves da fé. Há inclusive uma teoria acadêmica conhecida como a hipótese quenita, defendida por estudiosos seculares. Eles argumentam que o culto a Yahvé surge originalmente entre quenitas e midianitas e só depois é adotado por Israel. Os críticos usam esta hipótese para esvaziar a Bíblia, alegando que Israel tomou emprestado o seu Elohim. Mas note a ironia. A evidência arqueológica que eles citam, em vez de contradizer o texto, confirma exatamente o que a Bíblia descreve em Êxodo e em Bemidbar, ou Números. Que havia sim um povo fora de Israel que conhecia o nome, porque Abraão teve outros filhos e Elohim não os esqueceu. Moisés passa 40 anos com Jetro. 40 anos. Não é tempo de espera para o faraó morrer. Faraós não viviam tanto. 40 anos é tempo de desprogramação. Moisés tinha passado os primeiros 40 anos da sua vida a aprender que poder vem de carruagens, exércitos e chicotes. Aprendeu a sabedoria do Egito, aprendeu o panteão de deuses do Nilo. Agora precisava desaprender tudo aquilo. Tornar-se pastor, sentar-se à fogueira, casar com Tsipora ou Zípora, cuidar dos rebanhos, ouvir Jetro contar, noite após noite, durante 4 décadas, quem era realmente o Elohim de Abraão. E há uma possibilidade linguística fascinante aqui. O nome Moshe tem origem egípcia. A raiz Mose significa filho de, ou nascido de, e aparece em vários nomes faraônicos. Tutmés, filho de Tot, Ramessés, filho de Ra, Amossi, filho de Iá, a lua. Alguns pesquisadores propõem que o nome original do príncipe hebreu na corte poderia ter sido um nome teofórico completo, algo como Amen-Mossi, filho de Amon, ou similar, e que ao romper com o Egito, ele pode ter abandonado a partícula divina pagã e ficado apenas com Mos, ou Moshe. Em hebraico, a Torá então reinterpreta o nome a partir da raiz machá, tirar das águas, como em Êxodo capítulo 2, versículo 10. É uma hipótese sugestiva, não uma prova, mas, se for correta, o ato de largar o nome egípcio é em si parte da desprogramação. O príncipe morre na areia, resta apenas o tirado das águas.
E observe o detalhe geográfico em Êxodo capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levou o rebanho para trás do deserto e veio ao monte de Elohim, a Horeb, ou Horeb, ao monte de Elohim. O texto chama o lugar de Monte de Elohim antes de Yahvé ter falado com Moisés ali. Por quê? Porque aquele monte já era conhecido como sagrado. Não era um morro qualquer onde Elohim resolveu pousar. Era a montanha onde os midianitas e queinitas adoravam há gerações. Jetro provavelmente apontou para aquele pico um dia e disse a Moisés: ali é onde ele se encontra conosco. Quando a sarça queima, Moisés não está sendo apresentado a Elohim num vácuo. Ele está sendo recebido por Elohim no santuário dos queinitas. O deserto não estava esperando para receber a verdade. O deserto estava esperando para devolver a verdade. Tudo isto seria apenas uma teoria bonita se não houvesse evidência arqueológica. E há. Primeiro recibo, a inscrição de Soleb que abrimos este vídeo. Faraó Amenhotep III, século XIV a.C., colocando o nome Yahvé ligado aos Chassu, nômades do sul. A referência mais antiga é o tetragrama em pedra, fora de Israel. Segundo recibo, o Vale de Timna, no sul de Israel atual, no Aravá. Lá há uma das maiores minas de cobre do mundo antigo. Os egípcios construíram ali um templo a Hathor, a deusa vaca, senhora da turquesa. Padrão, pilares de pedra, ídolos, oferendas. Por volta do século XII a.C., o Império Egípcio entra em colapso e abandona a região. E o que acontece em seguida é extraordinário. Os midianitas locais entram no templo, removem a face de Hathor, raspam os ídolos e cobrem o pátio com uma tenda. Repare na arquitetura: pátio, lugar santo, tenda. É a mesma linguagem espacial do Mishkan, ou tabernáculo de Moisés. Mas isto não é israelita, isto é midianita. Terceiro recibo. Dentro do santuário, os arqueólogos encontraram uma pequena serpente de cobre com cabeça dourada, cerca de 12 centímetros. E você pode perguntar, por que uma serpente? Em Números capítulo 21, os filhos de Israel estão sendo mortos por serpentes no deserto, e Yahvé manda Moisés fazer uma serpente de bronze e colocá-la numa haste. Quem olhasse, vivia. Mais tarde, no segundo livro de Reis, capítulo 18, o rei Xisquiarro, ou Ezequias, destrói essa mesma serpente chamada Nehushtan, porque o povo começou a adorá-la. Os midianitas e Moisés partilhavam o mesmo sistema simbólico, a mesma teologia, a mesma linguagem visual. Agora o clímax, e talvez o capítulo mais subestimado de toda a Torá. Êxodo capítulo 18. Israel acabou de sair do Egito. Atravessou o Yam Suf, ou Mar Vermelho. Lutou a primeira batalha contra Amaleque. Está exausto. E chega ao Monte de Elohim, exatamente o lugar onde Moisés se encontrou com Yahvé décadas antes. E quem cavalga ao encontro deles? Jetro. Não vem de mãos vazias. Traz Zípora, traz os netos. Moisés conta toda a história, as pragas, o mar, o livramento, e Jetro responde, no versículo 11, agora sei que Yahvé é maior do que todos os deuses. Agora sei. Por séculos, comentaristas leram esta frase como uma conversão, o sacerdote pagão finalmente reconhecendo o Elohim verdadeiro. Mas olhe a frase com cuidado. Agora sei não é a frase de quem descobre, é a frase de quem já tinha fé e agora vê a confirmação. Jetro já cria, agora ele tem a prova. E então, no versículo 12, acontece algo que devia parar qualquer leitor da Torá. Tomou Jetro, sogro de Moisés, holocausto e sacrifícios para Elohim. Arão e todos os anciãos de Israel vieram para comer pão com o sogro de Moisés diante de Elohim. Quem está oferecendo o sacrifício não é Moisés, não é Arão, é Jetro, o midianita. E Arão, o futuro sumo sacerdote de Israel, senta-se à mesa do sacerdote midianita. Os anciãos de Israel comem pão diante de Elohim sob a oficiação de um homem de fora. Se Jetro fosse pagão, isto seria blasfêmia, não seria permitido. Mas Jetro não é pagão.
Ele é o sacerdote mais antigo na sala. E neste momento, a linha que guardou a fé no deserto está a passar o bastão para a linha que vai herdar a promessa. E os queinitas continuam na história. Em Números capítulo 10, Moisés suplica a Alvav, filho de Jetro: não nos deixes, porque tu sabes onde devemos acampar no deserto, e nos servirás de olhos. Pense na humildade desta frase. Moisés, o homem que, segundo a tradição preservada por Flávio Josefo, pode ter comandado os exércitos do Egito numa juventude esquecida, está a implorar a um nômade beduíno que seja os seus olhos. Os queinitas vão. Aparecem em Shoftim, ou Juízes, onde Jael crava a estaca em Sísera. Aparecem no profeta Irmeiarro, ou Jeremias, capítulo 35, onde Elohim usa os queinitas como modelo de fidelidade quando Yehudá, ou Judá, está colapsando moralmente. Eles continuam em cena, sempre nos bastidores, sempre fiéis. E aqui está a lição. A casa de Elohim é maior do que a aliança nacional com Israel. Os queinitas não eram israelitas, não receberam a terra, não receberam o pacto messiânico, mas guardaram o nome quando Israel o esqueceu. E quando a hora chegou, foram enxertados. Shaul, ou Paulo, escreveu sobre enxerto em Romanos capítulo 11. Mas o primeiro enxerto da história já tinha acontecido aos pés do Sinai, séculos antes, quando um sacerdote estranho se sentou à mesa com Arão e ofereceu sacrifício diante de Elohim em nome de Yahvé. Se você se sente estrangeiro à fé, se você sente que não cabe no molde, se você é o filho que foi mandado para o deserto, longe da herança, esta história é para você. Porque às vezes, quando a casa principal apaga as luzes, é o povo de fora que guarda a chama. E quando a hora do reencontro chega, é a sua tenda que recebe os anciãos para a refeição diante do Yahvé que eles tinham esquecido. E em Yeshua, este enxerto não é mais sombra, é a porta aberta. Se este vídeo te edificou, compartilha com alguém que também gosta desse assunto. Shalom!